Graça e paz, meus irmãos, da parte de Cristo Jesus. Como sempre digo, bom estarmos aqui uma vez mais para refletir na palavra do Senhor Jesus. Esta palavra que sempre nos orienta, nos conduz à centralidade da vontade de Deus e nos aconselha a cada dia mais concernente a tudo aquilo que devemos tomar como rota, como direcionamento, uma vez que Cristo é o nosso alvo e o nosso objetivo. A você que está passando por este vídeo, fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão, por estar aí partilhando deste momento conosco. E desde já também pedindo o apoio, para que você se inscreva em nosso canal e também compartilhe este vídeo, onde nós teremos a oportunidade de estar semeando uma palavra de conforto, de alegria, na vida de alguém da qual você possa estar direcionando este vídeo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe seu lar, seu trabalho. Eu sou o pastor Danilo de Paula e nós, como sempre, queremos trazer aqui uma reflexão à medida da palavra de Deus, nos trazendo ao coração conforto, exortação, edificação, trabalhando em nós, aperfeiçoando em nós o querer, a vontade de Deus de uma maneira expressiva. Tudo, é claro, na sua simplicidade. Queremos sempre tendo em vista a suficiência e a centralidade de Jesus Cristo, o nosso Senhor, tendo em vista que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a única forma, a única maneira que nós temos de nos achegar ao nosso Deus, vivendo assim por si, com o direito à adoção de filhos, tendo o entendimento que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, à medida que o próprio apóstolo João vai mensurar em sua palavra: quanto a todos quanto receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem chamados filhos de Deus. E é nessa condição de criatura para filho poder viver tudo isso que o Senhor nos deu como via de regra, regendo nossos princípios e valores e a cada dia proporcionando a nós uma transformação, sendo aperfeiçoados ao modelo perfeito que é Jesus, a estatura de um varão perfeito. Eu gostaria de, nesta oportunidade, nesse momento que nós estaremos gravando esse vídeo, você vai estar assistindo, trazer aqui um relato da palavra de Deus, conforme o apóstolo João, no Evangelho de Jesus, que leva o seu nome, João capítulo 16, verso de número 33, que por si só é muito conhecido de todos nós, de muita citação, mas que por vezes não paramos para olhar em suas entrelinhas e mensurar nessa medida, a extrair desse posicionamento do próprio Cristo quanto a uma orientação para as nossas vidas. Vale ressaltar, e é bem cabível ao nosso entendimento, o quanto nós estamos vivendo sufocados por um consumismo, por um imediatismo, e com isso, por vezes, acabamos que nos entregando ao desânimo, ao cansaço, às aflições dessa vida, vivendo talvez turbulências e até mesmo uma sobrecarga sobre nossas vidas. E é diante disso que nós devemos, com muito apreço, olhar para a palavra de Deus, no que diz respeito àquilo que salta aos nossos olhos e traz ao nosso coração esperança, estar ancorados na esperança que nos proporciona o Evangelho de Jesus, porque é mediante Cristo que nós teremos esse condicionamento. Se olharmos para todo o começo da criação, no seu início, assim como no final de todas as coisas, tudo está em um estágio de perfeição. Uma vez que o começo se deu sem pecado, o final se dará também sem pecado. E com isso estaremos eternamente consumados em Jesus Cristo, instituídos novamente à glória de Deus, para vivermos eternamente ao lado do nosso Criador. Mas o interessante de tudo isso é que, mediante a proposta que foi imposta para Adão e Eva ali no Éden, é que de fato, diante de uma mentira, Satanás fez com que o homem deixasse o paraíso. Também trazendo a consequência que se deriva a todos nós, que é a morte, seja ela física, espiritual e eterna.
E com esse entendimento, nós passamos a compreensão de que diante de uma mentira, o homem foi expulso do paraíso e a consequência de tudo isso foi a morte. Mas Deus, estabelecendo a sua justiça mediante o seu Filho, ele propõe para todos nós a via do Evangelho, aquilo que é a verdade, o caminho de volta e também a vida que nos proporciona a eternidade e a abundância da parte de Deus. Então, se proposto a tudo aquilo que o mundo, a concupiscência, a antiga natureza, o próprio Satanás, acaba que produzindo, né, tentando roubar, matar e destruir a vida daqueles que almejam de uma esperança receber de Deus, é interessante que ele sempre vai propor, né, um caminho que te levará à morte, produzido por uma mentira, gerando através disso injustiça. Por isso, ele carrega em si mesmo a paternidade da mentira. E é mediante a mesma que ele vai trazendo injustiça e morte para a vida das pessoas. Tanta destruição, tanta decadência, né? Tudo aquilo que foge do que diz respeito à vontade de Deus estabelecida como plano perfeito. Mas se diante da mentira de Satanás, Jesus se levanta como a verdade, se diante da expulsão do homem do paraíso, Jesus se levanta como o caminho de volta para casa, e também estabelecido aquilo que diz respeito à sua paternidade sendo a mentira, Jesus, como Filho de Deus, se levanta como a verdade absoluta, que vai trazer vida para todos nós, dando resposta àquilo que a nossa antiga natureza, né, gerada em Adão, consumou em nós. A segunda matriz reprodutora, sendo Cristo agora o segundo Adão, manifesta a vida em uma proporção de abundância para todos nós. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você que está passando por este vídeo tenha atravessado dias difíceis, dias sem respostas, sem soluções, tenha atravessado por crises, por frustrações, e é diante de uma orientação da qual o Senhor traz ao nosso coração, mediante a sua palavra, que nós temos a possibilidade de redobrar forças, de levantar a cabeça, de dar a volta por cima e conseguir avançando quanto à esperança que está proposta em nosso coração. Por isso, eu chamo a sua atenção a meditar e refletir um pouquinho na palavra de Deus. Eu sei em tudo que é cabível os meios que o Senhor concedeu a todos nós. Por isso, eu entendo sim aquilo que é funcional para as nossas vidas, até mesmo a medicina e tudo que ela pode proporcionar. Não estou aqui para dar avesso àquilo que é positivo em nós, mas por vezes nós acabamos colocando uma vida devocional, uma vida mais próxima de Deus, por soluções que estão ao alcance dos nossos braços, sendo que o entendimento daquilo que é caminho, verdade e vida será proporcionado por aquilo que é vital, como o pão vivo que desceu do céu e a água que sacia a sede da nossa alma. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é sobre ele, uma vez mais, que nós queremos refletir, que nós queremos meditar. Eu quero deixar muito bem claro, eu estou aqui como um líder de uma comunidade, porém, o meu intuito, o meu objetivo, não é ministrar a você uma placa denominacional, uma religião. Estou aqui para falar daquele que é o verdadeiro religamento do homem com Deus, que é Jesus Cristo. E por isso, na suma, nós precisamos nos voltar totalmente a Jesus Cristo, porque só Ele é a resposta, só Ele é a saída, só Ele é o ponto final nas frustrações que nós estamos vivendo. Eu não vim aqui pregar uma palavra, transmitir uma palavra triunfalista e dizer que você está ausente e imune de problemas, de dificuldade, de lutas e de aflições nessa vida. Estou aqui simplesmente para te dizer que mesmo diante do sol castigante dessa vida, nós temos uma sombra da qual nós podemos alcançar descanso e alívio para as nossas vidas, tendo o entendimento que em Cristo nós redobraremos forças, nós descansaremos, nós teremos a cabeça erguida e condição para avançar à vontade de Deus. Gostaria de me ater ao texto que mensurei agora há pouco, que se encontra em João capítulo 16 e o verso de número 33. E tudo que eu quero mensurar nessa oportunidade, porque esse é o meu objetivo, é falar da centralidade da suficiência de Cristo para as nossas vidas. Você vai encontrar em Cristo aquilo que você tem buscado.
Isso eu posso te garantir, porque aquilo que não conseguimos encontrar como resposta, entendemos que Cristo é a resposta para todas as coisas. Ele mesmo disse no seu evangelho, conforme o relato de João, no versículo que passaremos a ler agora, verso de número 33 do capítulo 16 de João, que ele vai dizer assim, estarei lendo aqui na versão King James atualizada, por isso ela vai estar um pouquinho diferente, mas é para nossa compreensão e achei por bem essa tradução para nossa expressão quanto à reflexão que teremos. E ele vai dizer da seguinte maneira, eu vos prevenir sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Em outras versões, nós vamos entender aquilo que Cristo traz nessa narrativa, como eu vos escrevi para que em mim tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa versão nos traz um pouquinho diferente, quanto a nos dando a possibilidade de extrair com mais apreço do texto aquilo que se aplica, como uma palavra a nos consolar, edificar e exortar, sendo essa a finalidade da palavra de Deus. E ele vai dizer, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim vocês tenham paz. Nós precisamos ter um entendimento, partindo de um pressuposto, que o mundo, meus irmãos, ele não vai proporcionar um descanso, um alívio, não vai nos proporcionar uma carga da qual será palpável as nossas costas, as nossas forças e a tudo aquilo que nós temos como imposição de propósitos, sonhos, objetivos, alvos e metas a serão alcançadas. Tudo que nós vamos encontrar na vida por si será oposição, nos trazendo cansaço, nos trazendo aflição. Se falarmos da nossa presente era, da nossa geração, certamente nós vamos entender ao nosso derredor o consumismo pela qual temos vivido. E com isso, temos o entendimento daquilo que salta diante do nosso entendimento sobre tudo que nos proporciona o que acontece à nossa volta. A era da informação, a era da tecnologia. E diante de tudo isso, nós somos a geração da ansiedade, a geração da depressão, a geração do estresse, a geração do sem tempo, porque por vezes nós vemos o nosso tempo, parece que escorrendo entre os nossos dedos. E nesse apelo de tanta correria, de tanta busca, de tanto querer mais, de tanto não estar saciado, nós vamos nos dando a esse que é de fato uma preocupação bem plausível aos nossos corações, no que diz respeito àquilo que tem assolado a todos nós. E por vezes, você que está me ouvindo nesse momento é um cristão, você é uma pessoa que tem a sua vida devocional, você tem a sua família, você está na igreja todos os domingos à noite e por vezes você coloca a cabeça no travesseiro se questionando diante de circunstâncias e situações das quais você está vivendo. E por fim, não paramos para refletir e dar a devida atenção naquilo que Cristo está trazendo dentro deste conceito. Porque aquilo que ele nos dá como advertência é quanto a nos prevenir de tudo aquilo que será arremessado contra nós, seja diante de uma esfera espiritual, de uma esfera emocional, de uma esfera física. Nós somos atacados a todos os momentos. E diante de todo esse conceito, não podemos ter os olhos voltados para isso. Porque Paulo vai dizer que nessa vida não deveríamos andar por vista, porque aquilo que os nossos olhos vai nos dar não está de uma forma relativa amparado ao conceito de uma esperança eterna, porque tudo nessa vida passa e não devemos esperar em Cristo somente para esta vida, mas sim para a porvir. E dentro deste conceito de se limitar a Deus para uma vida que no muito chega a 70, 80 e o que passar disso é enfado e canseira, nós nos atemos a uma visão limitada do que diz respeito aqui e o agora.
E por vezes somos vencidos pelo imediatismo, pelo consumismo, no que diz respeito a não ter os olhos voltados para a eternidade e para tudo que o Senhor proporcionou ao viés do seu sacrifício. Quando falamos da morte substitutiva, a morte vicária de Cristo, tudo isso está amparado num conceito eterno, do que diz respeito àquilo que ele projetou para a sua igreja. E nós, como igreja, temos que ter, sim, os pés aqui na terra, mas com a cabeça voltada para a eternidade, no que diz respeito a tudo passar, mas aqueles que estão na vontade de Deus, permeando a sua palavra, permanecendo para todo sempre. Diante disso, Jesus traz uma advertência, e por vezes nós não nos atemos a tudo pela qual nós fomos advertidos pela própria palavra. Jesus vai dizer que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam esfriar. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4 da sua segunda epístola, vai dizer que chegará o tempo em que não sofrerão ou não suportarão o santo ensino, a sã doutrina, e se darão a doutrinas de demônios, tendo comichões nos ouvidos. Você vê o conceito de apostasia, de heresias sendo aplicado na nova aliança. E diante de tudo isso, nós olhamos à nossa volta e não nos atemos que talvez nós estamos entrando nesse senso de decadência, de desamor, de esfriamento, pelo mero fato de estarmos nos dando a coisas passageiras, a estarmos com o nosso foco emocional totalmente voltado para aquilo que é palpável, sendo que o reino de Deus não é comida, não é bebida, ou diz respeito àquilo que se pode palpar dessa vida, mas sim alegria, paz e justiça. E é diante desse aplicar nocivo, doutrinário para a nossa vida, que Jesus vai dizer: eu vos prevenir sobre esses acontecimentos, para que em mim vocês tenham paz. Hoje, o que diz respeito à paz, irmãos, talvez poderíamos limitar a dizer sobre tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Poderíamos falar sobre aquilo que está acontecendo entre países, entre talvez pessoas que buscam por ganância, dinheiro e tudo mais, no que diz respeito a guerras. Mas o porquê não voltar tudo isso para o entendimento de você que está dentro de um quarto, de você que está dentro de uma sala, que você está à mercê de uma caixa de medicamento. Porque por vezes nós entendemos uma ausência de paz, sendo ela guerra, naquilo que está acontecendo lá no Oriente Médio. Sendo que muitas vezes a maior de todas as guerras é travada dentro do nosso coração, é travada dentro do nosso quarto, é travada no travesseiro que nos ampara todas as noites, aonde o marido não escuta, aonde a esposa não vê, aonde os filhos não assistem, e por vezes a guerra é travada e se avança por anos, por meses, por dias, sem o conceito de que reine a paz e que se chegue ao consenso da paz. Porque tudo que está travado dentro de nós é uma guerra emocional, uma guerra espiritual, uma guerra física, aonde nós precisamos vencer não o mundo, mas vencer a nós mesmos. Porque por vezes, quando nós olhamos para o capítulo 1 de Romanos, no que diz respeito à carta magna da fé, aonde está amparada a doutrina da graça, nós vamos entender conceitos como estar nas mãos de si mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus os entregou ao propósito da sua própria concupiscência. E por vezes nós nos limitamos a ter ímpeto para vencer o mal, para resistir ao maligno, talvez para sujeitar a Deus, entender que o diabo vai fugir de nós. Somos fortes, talvez, diante do nosso trabalho, transmitimos diante de um ministério, talvez, das pessoas um sorriso que não é a realidade quando a porta do quarto se fecha. Não é a realidade quando se deita na cama para uma noite de descanso. Porque ali inicia-se uma guerra travada, onde não prevalece um sorriso no rosto, onde não prevalece alegria, sonhos, planos, projetos, objetivos para a vida. Tudo está murcho. Tudo está à mercê de sentimentos negativos. E por vezes as noites vão se arrastando, as madrugadas adentro, lágrimas, tudo isso se amontoando
no que diz respeito a uma guerra sendo travada dentro do próprio ser humano. E por vezes, todo mundo que olha no seu rosto vê a mesma pessoa, como ele é forte, ele não desiste, e sendo que dentro de você existe um oco, existe dentro dos porões da sua alma um gemido. E aquilo que nós olhamos de muito conhecimento de todos, que é um mausoléu, né? Você chega até o cemitério e você vai ver muitos, que por fora existe mármore, existe bronze, existe foto de pessoas de terno e gravata, itens de uso daquela pessoa, mas quando você entra lá dentro só existe morte. E isso nos remete lá para Apocalipse, nas cartas da Ásia Menor, quando Jesus escreve a uma das igrejas dizendo: vocês têm nome de que vives, mas estão mortos. Vocês têm aparência de vivo, têm sorriso de vivo, têm roupa de vivo, têm um penteado de vivo, anda num carro de vivo, você carrega a Bíblia de vivo, você frequenta uma comunidade de vivo, mas você está morto. Não existe paz dentro da sua alma, não existe tranquilidade para uma noite tranquila. Tudo isso talvez venha sendo o motivo e a razão pela qual você tem se silenciado, você tem retrocedido, você tem baixado a guarda. E quando nós olhamos para um texto desse, isso aqui nos dimensiona algo muito precioso. Porque Jesus fala de uma advertência da qual ele, remetendo à igreja, ele vai dizer: eu vos escrevo, eu vos previno, para que em mim... Perceba que Jesus não delega a paz ao ir à igreja. Jesus não está delegando a paz a você carregar a Bíblia. Jesus não está delegando a paz a que você frequente a denominação do pastor Danilo. Ele está dizendo: eu vos preveni, eu vos adverti, eu vos escrevi para que em mim vocês tenham paz. Porque a fonte da paz não é uma denominação, não é um líder religioso. A fonte de toda paz é o próprio Cristo. Por isso Paulo vai escrever no capítulo 8 de Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se Cristo de fato é a fonte que emana paz, sendo ele o príncipe da paz, Paulo vai dizer: não mais vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. E partindo desse posicionamento de fé, o Senhor agora emana em nós o findar dessa guerra. Aonde os medos, aonde os questionamentos, aonde as dificuldades a ser sobressaídas começam a ser silenciadas. Não é silenciadas pela mão do homem, não é silenciadas por ir em mais um culto, não é silenciada por frequentar uma corrente de fé, uma oração forte, uma campanha, como se diz respeito por aí. Tudo vai sendo silenciado naquele que emana paz dentro de nós. Porque por vezes, como agora há pouco fiz essa citação, quantas vezes nós buscamos essa paz em cisternas rotas, em águas salobas, sem ter o entendimento, meus irmãos, que só Jesus consegue silenciar aquilo que em nós está gemendo e gritando por saída, resposta, solução. O que eu estou querendo dizer para você, e eu estou sendo bem direto nesse vídeo, é que tudo aquilo que você procurar delegado em outra coisa não te dará o fundamento que somente Cristo pode proporcionar. Por vezes, as pessoas procuram silenciar esta guerra, levantar uma bandeira branca nesse campo de batalha totalmente minado que existe dentro de nós. E as pessoas buscam em vício, procuram na bebida, procuram nas drogas, nos prazeres da prostituição, das coisas que este mundo pode proporcionar. E tudo diante de um conceito ali parece ha-ha-ha, sorrisos, amigos, mas tudo silencia a voz dessa guerra quando as vozes se calam, quando o efeito do álcool passa, quando o efeito do entorpecente passa, e só está você e aquele vaso sanitário.
Está você dentro daquele banheiro. Está você em cima daquela cama. Aonde os amigos não estão ali para te dar mais um copo. Não estão ali para te oferecer mais um trago. Não estão ali para te oferecer mais uma seringa. Não tem mulheres ali para te oferecer um abraço. E a guerra começa agora a emanar, sendo vulcanizada dentro do ser humano. Emoções que se cruzam. E diante desse sufoco que vem sendo lançado sobre você, meu amigo, quantas vezes você pensou até em dar cabo à sua vida? Você pensou, achou que a solução de tudo era puxar o gatilho de uma arma. Era juntar um monte de medicamento, fazer uma injeção de tudo isso. Essa não é a solução. E eu não estou aqui para te dizer que a solução sou eu. Eu não estou aqui para te dizer que a solução é a comunidade da qual eu faço parte. Eu estou aqui para te dizer que se você permitir Jesus emanar paz dentro da sua alma, todos os seus medos, todas as suas buscas serão cessadas. E eu não estou falando de uma promessa para você tomar posse, se apoderar ou viver depois de 7 quarta-feira, de um mês e coisas do tipo. Eu estou aqui para te falar que tem alguém batendo a porta do seu coração. E se você abrir, e eu estou falando com você cristão, você entender o que é lançar aos pés de Cristo, lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, como diz o apóstolo Pedro, sabendo que Ele tem cuidado de você. Jesus está dizendo sobre aquilo que Ele nos preveniu, aquilo que Ele nos advertiu, no que diz respeito ter paz nele. Ele sendo a fonte que emana graça, favor imerecido. Ele sendo a fonte de acesso ao Pai, nos concedendo o Consolador, proporcionando aquilo que vai emanar, conduzir os nossos corações. Porque você pode estar com saúde me ouvindo, mas estar vivendo uma vida em guerra. Em contrapartida, tem pessoas que talvez estão me ouvindo, estão num leito de hospital, estão à beira da morte, mas o seu coração está emanando paz. Porque esse é o diferencial. O diferencial é estar com o pé aqui. Porque ninguém nasceu com estrela na testa. Ninguém nasceu imune de não chorar. Eu vos falo aqui com todas as propriedades de alguém que já chorou, de alguém que já projetou, de alguém que já teve metas e que se frustrou. Eu hoje sou pai de uma menina que vai fazer 17 anos de idade. Uma bênção na vida da minha esposa, da minha vida. Muda o sentido. Mas eu já fiz planos. Eu tive o privilégio de perder 2 filhos. Por que eu estou dizendo isso, privilégio? Porque Jesus me ensinou a ser melhor. Porque Jesus me ensinou a ser mais amoroso. Às vezes aquilo que a gente entende como algo que está selando nossa derrota é Deus nos aperfeiçoando e nos chamando para mais perto dele. Porque Jesus está dizendo, eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo sofrereis tribulações, aflições. E é diante dessas aflições que nós temos a única oportunidade que o homem pode se gloriar, que é poder chegar mais perto de Deus. O sábio Salomão, ele dizia, melhor é para o homem ir na casa do luto do que ir na casa da festa. Porque na casa da festa ninguém pensa no amanhã. Mas na casa onde há o luto, todo mundo olha para aquele paletó de madeira e diz, amanhã vai ser eu.
Amanhã pode ser eu. E diante desses ápices, esses lampejos de sentimento, de pensamentos, é que o Senhor vai nos trazendo para perto dele. É diante daquilo que nós entendemos como frustração que Deus está dizendo: recomece, se aproxime, faça melhor, se levante melhor, dê um pontapé inicial melhor. Porque Deus está no controle de todas as coisas e o fundamento é que sempre Ele vai proporcionar a nós com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amem a Deus. Você está me ouvindo, você ficou nesse vídeo até agora. E eu insisto em dizer, pare de buscar longe aquilo que você pode encontrar agora, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, onde você está me ouvindo. Eu não sei se agora para você é manhã, é tarde, é noite, é madrugada. Alguma coisa te trouxe até esse vídeo para ouvir isso. E Deus dizer ao seu coração que você tem a oportunidade de gozar a paz que excede e transcende todo o entendimento. O mundo te proporciona aflições. Talvez você está me ouvindo, você achou que o seu casamento seria um conto de fadas. Projetou. Hoje você está vendo as coisas que talvez saem do seu controle. Quanto tempo que você e o seu esposo, talvez seus filhos, já não sentam mais à mesa. E diante dessa guerra travada de um para um canto, o outro para o outro, pensamentos, desconfianças, ciúmes, Jesus está dizendo: deixa eu emanar a paz aí dentro desse lar. Deixa eu afastar as dúvidas, o medo, as desconfianças. Deixa eu restaurar aquilo que já foi tido como falência. Amigo, irmão, dê uma chance para Cristo. Dê uma chance para Jesus. Ele pode mudar a sua vida nesse momento. Aquilo que você tentou até hoje. Eu estou aqui para te dizer: não desista da sua vida. Não desista da sua história. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não desista daquilo que ainda tem uma fumacinha de vida lá dentro de você. Que talvez é só a poeirinha de um carvão que já se foi. O Espírito Santo pode trazer vida. Eu estou dizendo por sentir a presença dele aqui nesse ambiente da qual estou gravando agora. O Espírito Santo pode te curar. Jesus pode mudar sua vida. Jesus pode mudar a história do seu casamento. Jesus pode tirar seu filho das drogas. Jesus pode buscar seu marido agora lá naquele boteco. Tudo o que você precisa é deixar a fonte de paz entrar dentro da sua alma nesse momento. É você entender que as tribulações estão aí, mas nós temos a oportunidade e o privilégio de correr para a sombra do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo proporcionará sombra para o nosso descanso. Jesus diz que no mundo nós teríamos tribulação. Mas ele vai dizer assim: mas tende fé e coragem. Na versão Almeida vai dizer: tem de bom ânimo. E aí ele finaliza dizendo: eu venci o mundo. E ponto final. Não existe uma continuação para esse texto. Ele diz: eu venci o mundo e ponto final. Por vezes eu poderia dizer aqui para você que você também vai vencer. Mas eu estaria sendo indiferente com aquilo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que eu também vou vencer. A Bíblia está dizendo que ele venceu. E se ele venceu, eu só preciso me entregar nas mãos daquele que é vencedor. Eu só preciso me dar aos cuidados daquele que já venceu. Eu preciso entender que eu não preciso consumar mais nada. Ele já consumou.
Eu não preciso vencer mais nada. É por isso que essa guerra nunca acaba dentro do seu coração. Porque tudo que você está tentando é vencer. Sendo que você precisa parar de olhar para o seu mérito. Parar de querer fazer com a sua força. Você precisa cair, desculpe a expressão que eu vou usar, você precisa cair nos braços daquele que já venceu. Jesus venceu. Jesus triunfou na cruz. Jesus esgotou os preceitos da lei mosaica. Tudo foi consumado na eternidade nele. Tudo se convergirá nele. Se lance nele nesse dia. Se entregue a ele nesse momento. E você vai entender que aquilo que você está tentando vencer, ele já venceu. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores. Ele se fez maldito, pecado, maldição por nós. Subiu no alto daquela cruz e consumou aquilo que eu nunca conseguiria consumar. A minha e a sua salvação. Sabe por que a gente nunca consegue resposta? Porque a gente fala, Jesus, fica aqui de lado, que essa aqui eu vou vencer. O médico vai me ajudar, eu estou tomando um medicamento bom. Irmão, eu entendo tudo isso. Eu frequento mensalmente médicos. Mas eu não posso ter o entendimento que sem Jesus alguma coisa vai ser funcional. Eu estou aqui para te dizer, você não precisa lutar contra essa depressão, alguém já venceu ela. Você não precisa lutar contra essa ansiedade, alguém já venceu ela por você. O que eu faço, pastor? Se lance nele nessa oportunidade. Coloque-se aos pés dele. Se dê a ele. E você vai entender que a fonte que emana paz diante das aflições, tribulações, das lutas dessa vida, não serão capazes de tirar um sorriso que emana de dentro. Você pode estar faltando alimento, mas emana tanta paz dentro do seu lar que não desestrutura a sua família. Você pode estar passando dificuldade, estar desempregado, doente, mas existe uma fonte de paz dentro de você. Cristo Jesus é algo que ninguém explica, é algo que ninguém traz alusão, resposta, porque excede, transcende nosso entendimento. E é diante disso que eu te chamo a viver tudo isso que Jesus pode proporcionar na sua vida. Amigo, irmão,